Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Cristo esteja no coração de todos vocês para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Nessa noite, iremos abordar o tema Os Obreiros do Senhor. Esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, foi a base fundamental para fazer esse estudo, além de algumas questões do Livro dos Espíritos. Portanto, já começo o estudo justamente com uma das perguntas do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade amiga, na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade responde a Kardec: Deus lhes põe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. E o outro fim a encarnação tem é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos, por que colocar essa questão logo de início no tema Obreiros do Senhor? É justamente para deixar sedimentado que nós, espíritos encarnados, imortais, estamos aqui nesse mundo de provas e expiações justamente para expiar os nossos erros e, para alguns, suportar as provas escolhidas em busca da sua perfeição, da sua evolução moral e espiritual. Por quê, meus irmãos? Para que nós possamos concorrer à obra geral que é os trabalhadores da última hora, que é trabalhar como obreiros do Senhor nesta terra, nesse planeta chamado Terra. E, meus irmãos, esse tema, Obreiros do Senhor, na visão espírita, o que significa? Esses obreiros do Senhor, meus irmãos, são espíritos que renascerão mais comumente durante o período da transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. Muito se falam hoje na transformação da Terra do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Os obreiros do Senhor é a ferramenta que é essencial para essa transformação. Obreiros do Senhor também pode ser denominado trabalhador da última hora. É o indivíduo que realiza, preste atenção, meus irmãos, é o indivíduo que realiza as tarefas que lhe cabem do mundo com dedicação, sacrifício e amor. E as condições essenciais para esses trabalhadores quais são? A constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os trabalhadores se distinguem por essas características. E as condições desses trabalhadores encontram-se na mensagem Os Obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade, meus irmãos? É Jesus. E ele nos disse: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E qual é essa transformação, meus irmãos? Qual a recompensa que nós, espíritos encarnados,
vamos ter trabalhando na seara de Cristo. Vou dar um exemplo simples. Lá no passado, há muito tempo, teve uma crise similar à hoje atual que nós estamos tendo. Chamava-se Ebola. E muitos trabalhadores, como médicos, enfermeiros, voluntários, se dedicaram seu tempo para ajuda, auxílio ao próximo, a dedicar um tempo da sua passagem aqui na vida terrena em pró do nosso irmão mais próximo. E hoje, na epidemia atual do Covid-19, não é diferente. Nós temos também médicos, enfermeiros, voluntários, trabalhando para o bem do próximo. E essa é a recompensa que Jesus nos diz no Evangelho, que serão ditosos, ou seja, serão felizes, desde que com desinteresse, sem outro móvel que seja, senão a caridade, o doar, o falar de amor ao próximo, servir ao irmão. E seus dias de trabalho, Jesus ainda dizendo, serão pagos pelo centuplo de que tiveram esperado. Mas, meus irmãos, em nenhum momento, meus irmãos, Jesus disse para nós que o trabalhador que trabalha, os obreiros do Senhor que trabalham na seara de Cristo, não vão ter dificuldades para superar. Muito pelo contrário, vão passar por rivalidades, discórdias e discordâncias. Porque no mundo no qual nós vivemos atualmente, onde o egoísmo e a vaidade predominam, fazer o bem é careta para alguns. Mas para aqueles que realmente fazem o bem, veja o quanto que Jesus nos deixa de alegria e exemplo ao praticar o bem. O importante para esses obreiros do Senhor é que não cause dano à obra de Jesus. E lá no Evangelho ainda fala sobre o senso divino. Jesus nos diz que existe os falsos servidores e existe os fiéis servidores. Para os falsos servidores, aqueles que vivem e buscam os prazeres terrenos, aqueles que satisfazem o egoísmo e o orgulho próprio, esses, meus irmãos, já receberam a vossa recompensa, tal qual a quisesse. E o que mais, meus irmãos? O senso divino nos alerta que esses falsos servidores já se encontram-se marcados pela justiça divina. O senso divino também fala dos fiéis servidores. Exemplo, meus irmãos, aquele que, como exemplo, o nosso irmão Allan Kardec, nosso irmão Chico, atualmente Divaldo, entre outros mais. Esses servidores fiéis são os que trabalham sem visar nenhuma remuneração. Foram eles que não recuaram diante das provas, das tarefas que lhe foram concebidas. Olha que interessante! E eles sempre ocuparão os postos mais difíceis na regeneração pelo Espiritismo. Olha o trabalho lindo que Divaldo faz na Mansão do Caminho, cuidando de várias famílias, várias pessoas. Chico, quando esteve aqui presente,
Mas não podemos esquecer do exemplo maior, Jesus Cristo. Esse foi o maior exemplo que nós tivemos aqui, como exemplo de amor, de caridade, de humildade, de fraternidade, entre outras coisas mais. E Cristo nos vem falar da sua promessa. Qual que é essa promessa, meus irmãos? Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aí eu pergunto, meus irmãos, quem serão os primeiros que passarão a ser os últimos? Sabe quem, meus irmãos? Os falsos servidores. Esses serão os últimos. Porque atualmente o seu eu, seu egoísmo, quer sempre ser o primeiro, mas não pratica os ensinamentos de Cristo na íntegra. E quem serão os últimos que serão os primeiros? Os fiéis servidores, meus irmãos. Olha que interessante. Eu vou trazer uma história que visa trazer um ensinamento como reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso momento encarnatório, encarnado aqui na Terra. Para alguns pode ser que já conheçam a história. Para aqueles que não conhecem, a história se chama Empurre Sua Vaquinha. E a história começa da seguinte maneira. Um sábio passeava na floresta com seu discípulo, avistou uma casinha pobre aos pedaços. Nela morava um casal e 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando subnutrição. O sábio pergunta ao pai da família: como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. O pai respondeu ao sábio: nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos, outra parte trocamos na cidade vizinha por alimentos, roupas, e assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu aquele pai de família e saiu novamente pelo seu caminho. Logo em seguida, o sábio avistou a vaquinha e ordenou ao seu discípulo: puxe aquela vaquinha até o precipício e a empurre precipício abaixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu. Empurrou a vaquinha no precipício e ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela pobre família. Aquilo não saiu da sua cabeça por muitos anos. Alguns anos depois, meus irmãos, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se da família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casa e, surpresa, meus irmãos, no lugar da pobre casinha havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo. Na porta da casa avistou o mesmo pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram mulher e os 3 filhos, todos bonitos e aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tanta mudança nesses últimos anos, o pai da família respondeu: a gente tinha uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a vaquinha a gente teve de se virar e fazer outras coisas que nunca tinha feito. Começamos a plantar, criar animais, usar a nossa cabeça para sobreviver, e daí a gente viu que era capaz de fazer coisas que nunca tinha imaginado
e de conseguir coisas que a gente achava impossível, porque nunca havia tentado fazer. Sem a vaquinha, a gente foi à luta, e a gente só tinha essa alternativa: lutar para vencer. Que exemplo nos traz essa história diante do tema Obreiros do Senhor? Nos traz a seguinte situação: que nós devemos sair da nossa zona de comodismo, da mesmice do dia a dia. Por quê, meus irmãos? Como falei no início, nós somos fadados a ser perfeitos. Através do quê? Através do trabalho. Por isso, meus irmãos, nós temos que deixar a vaquinha cair no precipício, para que possamos crescer, e aí, da nossa atitude, da nossa vontade, da nossa ação, crescer moralmente, espiritualmente, fazer coisa que seja impossível, que nós nunca tentamos fazer. Nós somos capazes, meus irmãos. Está na nossa mão provocar a mudança. Não podemos mudar o passado que foi feito ontem, mas podemos construir hoje um futuro melhor para nós. Só depende de nós, da nossa ação, da nossa vontade, meus irmãos. E aí, na questão 680 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? A espiritualidade responde a Kardec: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Aí eu pergunto, meus irmãos, como é que está a sua encarnação? Você está sendo útil ou está sendo inútil? Meus irmãos, nós temos que ter a ciência que o homem foi chamado a ser o sal da terra, para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. É por isso que estamos aqui, meus irmãos. Somos chamados a dar o nosso toque pessoal. Por isso, meus irmãos, não podemos esperar por uma vida isenta de desafios. Ao contrário, é na superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da própria vida, ao descobrir que pode fazer em ponto menor o que Deus fez em ponto maior. Por quê, meus irmãos? Nisso reside a compreensão da expressão bíblica: sois deuses. Quando nos tornamos o sal da terra, abandonamos a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo, cujos comportamentos são a causa da grande maioria dos nossos problemas. Nossa autoestima também se fortalece e realizamos todo o potencial divino que mora em cada ser humano. Por quê, meus irmãos? Porque cada um de nós possui o DNA divino. E o que é DNA, meus irmãos? Deus é nosso ator. E por ele ser nosso ator, e ele na sua justiça infinita e bondade que ele tem, como é misericordioso para com todos nós, ele nos dá o livre-arbítrio para fazer a escolha de ser um falso servidor ou um fiel servidor. A escolha é nossa. Só que não podemos esquecer que cada ação possui a sua reação. Cada causa tem seu efeito.
Então temos que raciocinar o que realmente queremos para a nossa vida, para o nosso futuro. E aí, meus irmãos, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, questão 643, Kardec pergunta à espiritualidade: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a espiritualidade responde a Kardec: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontrará ensejo de o praticar. Está aí, meus irmãos, o porquê de ser falso servidor. Porque ele não vê, o egoísta não enxerga além do alcance quem está do seu lado, o seu próximo. Porque ele só pensa no seu eu, no seu ego. Ele é o poderoso, ele possui tudo, pode tudo. Não olha o próprio irmão. E a espiritualidade ainda continua nessa resposta, dessa questão. Basta que esteja, desculpa, senhores, basta que esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Meus irmãos, Deus nos dá a cada dia que acordamos a oportunidade de fazer o bem. Por isso é que estamos no meio familiar, começa por aí a mudança. Essa questão da ocasião de fazer o bem, basta estando em relações com os outros, nós fomos colocados na família, no trabalho, na escola, na igreja, na sociedade. Olha quantas oportunidades Deus nos dá para nós fazermos o bem. E continuando nessa resposta da questão 643, a espiritualidade ainda continua. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, meus irmãos, mas ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha ser necessário. Olha, meus irmãos, fazer o bem é fácil? Não sei. Para alguns pode ser, para outros pode ser difícil. Mas olhando os falsos servidores, com certeza vai ser difícil. Mas os fiéis servidores, para eles, vai ser a rotina do seu dia a dia. Fazer o bem, praticar o amor, pois fora do amor não há salvação, meus irmãos. Caridade, fraternidade é o que ergue o nosso espírito em busca dessa perfeição absoluta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai chegar um momento para esses falsos servidores que o pregador vai perguntar: e quando terminar a sua existência? Quando sua carne não mais puder desfrutar os prazeres e tiver que apresentar-se ante o tribunal de Cristo, o que farás em seu favor? Qual a obra que você vai apresentar para Jesus? Se você não quer sair da sua zona de conforto, não quer mudança, porque a mudança te dá trabalho. Meus irmãos, nós nunca vamos poder fugir da lei do trabalho, da lei do progresso e das todas as outras leis que Deus nos deixou. Aí vem a reflexão, meus irmãos, de que forma estamos assimilando os ensinamentos de Jesus? Será que é como uma bolinha de isopor? Olha, meus irmãos, todos sabem que a bolinha de isopor, quando colocada na água, não afunda e nem absorve a água, certo? Então, será que também somos impermeáveis, meus irmãos? Como nós
Estamos absorvendo a palavra de Cristo, a palavra de Deus em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos pensamentos? Será que os ensinamentos de Cristo estão sendo como um giz? Todos sabemos que o giz, quando colocado na água, ele absorve toda a água. Ou seja, o giz retém a água só para si, sem repartir. E nós, meus irmãos, é isso que nós estamos fazendo dos ensinamentos que nós recebemos de Cristo, dos ensinamentos que Ele deixou para nós praticarmos? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, meus irmãos, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O ide de Jesus aqui, meus irmãos, não é um chamado, é uma ordem. Jesus lhes ensinou, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito. Ide pregai o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que vive a verdadeira vida. Vocês entenderam, meus irmãos? Esse é o chamado de Cristo, em praticar o bem. Será que os ensinamentos de Cristo é como um copo? Quando enchemos o copo de água, para que serve? Geralmente, o copo de água nós passamos para as pessoas, para os outros, e as pessoas, ao beber essa água, não guardam nada para si mesmo. E nós, meus irmãos, como podemos passar um determinado conhecimento se não nos colocamos em prática para ter certeza que o resultado é positivo? O futuro, meus irmãos, não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. É da sua atitude que você faz agora que você vai ter a retribuição, seja na dor ou seja no amor. O bem não é o conforto próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Jesus recomenda, meus irmãos, que nós praticamos o bem sem olhar a quem. Reportando o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4, meus irmãos. Lá na mensagem 29, a vinha, disse-lhe Jesus: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. É esse convite que Jesus faz para nós, meus irmãos. Por quê? O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas, meus irmãos, costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da costa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, meus irmãos, desde quando Jesus esteve aqui, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência, de encarnação a encarnação, se entregam no divino amor, porque o único caminho certo é o da porta estreita, é de praticar o amor ao próximo, meus irmãos. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se
ao volume das obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Meus irmãos, onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, meus irmãos, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas tristezas? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Olha que interessante, meus irmãos. Mais uma vez, chamando a nossa responsabilidade, está na nossa mão, nas nossas mãos, a mudança para melhor. Temos que entender, meus irmãos, que os problemas que estamos vivenciando é efeito natural do progresso e da evolução que todas as pessoas enfrentam. Não se lamente, portanto, nem busque a compaixão. Seu comportamento emocional e moral é a sua vida. Você não é o único nessa caminhada. Ao invés de esmorecer na dor, transforme a sua enfermidade em sustentação de outros pacientes iguais ou mais doentes do que você. Sua mente, meus irmãos, é a sua vida. Integra-se a um programa de serviço beneficente e verás que o seu tempo de dor vai diminuir, enquanto o de amor vai aumentar. Sua vida, meus irmãos, é bênção de Deus a benefício do ser espiritual que você é, imortal, fadado à perfeição. Se, por enquanto, chovem pedras sobre suas cabeças e se multiplicam espinhos, ferindo-lhes seus pés, ou se traz cravados nos cernes do ser punhais de angústia, recomponha-se e produza causas novas que anularão tais efeitos e gerarão futuras alegrias para a sua vida. Sua sementeira, meus irmãos, é a sua vida. Hoje, você é o que fez de si mesmo. Porém, será amanhã o que hoje realiza da oportunidade com que a defronta. Se hoje, meus irmãos, sua vida. Olha que interessante. E aí, meus irmãos, Jesus, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra divina. Ditosos serão por haverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e caridade. Essa é a recomendação e o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando com mais uma reflexão, meus irmãos, temos que ter ciência que devemos procurar fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Muitas vezes esperamos que coisas grandes aconteçam em nossa vida para nos comportarmos grandiosamente.
Esperamos um trabalho considerado importante para mostrarmos todos os nossos talentos. Aguardamos encontrar o papel ideal de nossos sonhos para demonstrar todo o nosso amor. Quem não é grande, meus irmãos, nas pequenas coisas, sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. A espiritualidade, meus irmãos, nos convida a pensar na estrebaria onde Jesus nasceu, lá mais de 2000 anos atrás. Foi a partir dela, meus irmãos, que o Mestre mudou a história da humanidade. Foi a partir dela que Jesus se apresentou a todos nós como o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, aceite a sua estrebaria e faça dela o trampolim de acesso às grandes coisas que Deus reservou a você. E para finalizar, meus irmãos, o estudo da noite, trago a seguinte reflexão de Cassimiro Cunha. Não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz? Jamais se esqueça, meu filho, que teu modelo é Jesus. Muita paz a todos e que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine e tragam paz ao coração de todos vocês. Que assim seja.